Sejam bem-vindos à comemoração dos 35 anos da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP. Por gentileza, mantenham os celulares desligados ou no modo silencioso ao longo de todo o evento. A ANADEP, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, é a entidade que representa mais de 6.000 defensoras e defensores públicos de 27 unidades da Federação, responsáveis constitucionalmente pela defesa judicial e extrajudicial em todos os graus de jurisdição das pessoas em situações de vulnerabilidades. Criada em 1984, a associação vem trabalhando em âmbito nacional e internacional pelo fortalecimento da defensoria pública e a promoção e efetivação dos direitos humanos. Para contar um pouco essa história, vamos assistir a um vídeo relacionado ao aniversário da ANADEP. A história da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, começa em 3 de julho de 1984, quando um grupo de assistentes judiciários criou a FENADEP, Federação Nacional de Defensores Públicos. Colegas que durante a Assembleia Nacional Constituinte sensibilizaram parlamentares para incluir no texto constitucional a criação de uma instituição inovadora na garantia do direito a ter direitos, a Defensoria Pública. De lá para cá, foram muitas conquistas, inovações, lutas e união. Nesse período, a ANADEP esteve presente em todos os passos que desenharam esta instituição. Em 1994, a Defensoria Pública ganhou sua primeira lei orgânica, a LC 80 de 1994. Em 2004, com a reforma do Judiciário, conquistou autonomia funcional e administrativa, com a Emenda Constitucional 45. Já a LC 132 de 2009 trouxe avanços e inovação. Educação em direitos e legitimidade para o ajuizamento em ação civil pública. Por fim, em 2014, foi promulgada a EC 80, Defensoras e Defensores Públicos em todas as comarcas. Hoje, a entidade representa mais de 6.000 defensoras e defensores públicos de 27 unidades da Federação. Durante sua trajetória, teve 13 presidentas e presidentes. Já mudou de sede, alterou seu nome para incluir a questão de gênero. Semanalmente, a ANADEP dialoga com os 3 poderes para debater o crescimento da instituição, para aperfeiçoar e evitar retrocessos na legislação. Já no campo de educação em direitos, há 11 anos, a ANADEP, em parceria com as associações estaduais e defensorias públicas, lança no mês de maio, mês da defensora, do defensor público e da defensoria pública, a campanha nacional. É também em maio que a entidade pinta todo o país de verde, cor que representa a instituição, e sempre é homenageada no Congresso Nacional. Nossa ANADEP também tem destacada atuação acadêmica. Realiza os congressos nacionais da Defensoria Pública, ocasiões onde boas práticas e teses de colegas de todo o país são conhecidas e multiplicadas. Estimula a realização de encontros regionais. Mantém comissões temáticas que discutem temas jurídicos e políticos e participa de debates internacionais. Nessa celebração de 35 anos da ANADEP, agradecemos a todas as associadas e associados de todo o país, do norte ao sul, do nordeste ao sudeste, sem esquecer do centro-oeste. E, em especial, queremos agradecer também a todos os ex-presidentes, ex-presidentas, diretores, diretoras que fizeram parte dessa história. Muito obrigada. É tempo de comemorar, mas também de lutar pela efetivação do verdadeiro acesso à justiça no Brasil e pelo fortalecimento da nossa Defensoria Pública, tão importante na proteção dos direitos das pessoas em situações de vulnerabilidade.
Para compor o dispositivo desta solenidade de abertura, convidamos o presidente da ANADEP, Dr. Pedro Paulo Coelho. Convidamos a vice-presidente institucional da ANADEP, doutora Rivana Ricarte. Convidamos o presidente, entre 2017 e 2019, Antônio José Mafezoli Leite. Convidamos ainda o presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, CONDEG, José Fabrício Silva de Lima. E convidamos a Defensora Pública Geral do Distrito Federal, doutora Maria José Silva Souza. Convidamos agora para que, em posição de respeito, ouçamos o hino nacional brasileiro. Podem se acomodar, por gentileza. Neste momento, aproveitamos para agradecer a presença das presidentas e presidentes das associações de defensoras e defensores públicos estaduais e do Distrito Federal. Agradecemos também a presença das defensoras e defensores públicos gerais dos estados e do Distrito Federal.
E registramos e agradecemos a presença da doutora Tatiana Zeni Guimarães, representando o escritório Marrafon, Roble e Grandinetti. E agradecemos também a presença do Dr. José Hernani de Souza Brito, presidente do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofaz. Para a saudação aos presentes, convidamos para fazer uso da palavra a doutora Maria José Silva Souza, defensora pública geral do Distrito Federal. Olá, boa noite a todos e todas. Eu vou levantar porque eu sou baixinha. Inicialmente, gostaria de dizer que é um prazer tê-los todos e todas aqui na nossa casa, Defensoria Pública do DF. É sempre um prazer receber vocês, meus amigos dos outros estados aqui. André, agora que eu te vi. E nesse dia tão significativo, né, 35 anos da nossa ANADEP. 35 anos de luta, 35 anos de conquistas. Agradecer especialmente a todos os ex-presidentes. Nós temos aqui o Calmon, né, nosso defensor aqui do DF também, André, todos os outros que abrilhantaram à frente dessa entidade tão importante para todos nós e que nos levou aonde nós estamos hoje. Nos levou onde nós estamos, porque parte de toda essa luta de vocês foi o que nos trouxe até aqui. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada, Pedro, Rivana, por estarem à frente da associação. E obrigada a todos os meus amigos e amigas, defensores e defensoras públicas de todo o Brasil. Vocês também fazem parte dessa casa, da nossa casa Defensoria Pública. E vocês enaltecem, dia após dia, o nosso Brasil com o trabalho de vocês. Obrigada a todos e todas e sejam bem-vindos mais uma vez. Convidamos para fazer o uso da palavra o Dr. José Fabrício Silva de Lima, presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, CONDEG. Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a ANADEP pelos seus 35 anos de história. A Defensoria Pública do Brasil deve muito ao trabalho da ANADEP, aos ex-presidentes que aqui se encontram, os nossos mais sinceros agradecimentos pela batalha, pela luta, por todo o esforço no fortalecimento de uma instituição tão importante para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Também quero aqui parabenizar o Pedro e a Rivana por estarem hoje presidindo esta instituição tão importante e que tem nas mãos uma missão difícil, que é direcionar as atividades da ANADEP em época onde, infelizmente, as questões políticas estão contra os interesses da Defensoria Pública. Então, desejo sucesso e conclamo aqui a todos para, nesse cenário de dificuldade política externa, a nos reinventarmos, para procurarmos alternativas para que, mesmo num cenário de dificuldade, a nossa Defensoria Pública continue pulsando, continue crescendo e continue a fazer a diferença na vida dos vulneráveis do nosso país. É com a experiência do passado e com o dinamismo e com o uso da tecnologia que nós vamos conseguir fazer frente a suprir essas necessidades tão básicas e construir, solidificar a nossa Defensoria Pública cada vez mais como instituição importante para o sistema de justiça e, acima de tudo, fazer a diferença na vida daquelas pessoas que não têm sequer a quem recorrer. Parabéns aqui para todos e o CONDEG estará sempre à disposição da ANADEP para juntos trilharmos esse caminho de luta, de batalha, mas quem luta, quem batalha, também comemora conquistas. Um grande abraço. Para fazer uso da palavra, convidamos o presidente, entre 2017 e o ano de 2019, Dr. Antônio José Mafezoli Leite. Boa tarde a todas e a todos. Eu estou aqui agora, neste momento, porque a doutora Sueli não pôde vir, nossa primeira presidenta,
Infelizmente, por uma infeliz coincidência, as nossas duas presidentas mulheres não puderam comparecer por imprevistos. E queria, então, homenageá-las também na ausência delas. E dizer, já foram feitas algumas referências aos ex-presidentes, né, e quebrando um pouco o protocolo, eu queria ampliar essas homenagens que normalmente são centralizadas na figura dos presidentes e das presidentas, e que eu acho que são um tanto injustas, né, porque há muitos, centenas, talvez nesses 35 anos já supere a marca do milhar, de diretoras e diretores, presidentes de associações estaduais, presidentes, que construíram a história da ANADEP. Né? Os presidentes, ao final, são aquela pessoa que está ocupando aquele cargo, que é muito de coordenação, né? De coordenar o trabalho dessas colegas e desses colegas muito valorosos, que às vezes não são lembrados, mas que fizeram um trabalho fundamental nessa história. E também as colegas defensoras e defensores públicos que estão na base, né, construindo a imagem positiva que a Defensoria Pública tem, que adquiriu durante esses anos todos, né, e que nos faz fortes, as associações estaduais, nas brigas, nas assembleias legislativas, na Câmara Distrital e no Congresso Nacional. Né. Sem todas essas colegas, esses colegas, a gente não estaria aqui hoje comemorando uma história de sucesso, apesar de agora as lutas serem muito duras. É isso, parabéns para a ANADEP e obrigado. Agradecemos suas palavras. E passamos agora a palavra para a doutora Rivana Ricarte, vice-presidente institucional da ANADEP. Se eu pigarrear é porque faz um mês que eu acho que a gripe aqui em Brasília me pegou e que eu não fiquei boa. Boa noite a todas e a todos. De fato, a presença de todos vocês aqui, minhas colegas, meus colegas, nos enchem, né, sem dúvida alguma, de orgulho, tá? De orgulho, e são um alento muito grande que nesse momento encantam a alma, eu tenho certeza de todos nós que estamos aqui nesse momento, nessa gestão. Né? No dia 3 de julho, a ANADEP fez 35 anos, né? E não havia melhor oportunidade, pessoal, de comemorar os 35 anos do que nesse encontro associativo, né? Assim, de comemorar o associativismo com o que está acontecendo agora. Né? Primeiro, porque celebrar 35 anos é celebrar o crescimento, como já foi dito aqui, da Defensoria Pública no Brasil, ao longo desses anos. E a ANADEP esteve, como a gente apresentou no vídeo, como todos os colegas aqui sabem, presentes em todas essas conquistas de crescimento da Defensoria. É a ANADEP que está diariamente, né, no Congresso Nacional, que está nas pautas no Supremo, que está, enfim, todos esses diálogos com o Executivo, junto com o CONDEG, em muitas pautas dessa, né, para construir essa Defensoria cada vez mais forte, como a gente quer, lutar pelas prerrogativas dos defensores públicos, lutar também pelos direitos de todos os usuários do serviço da Defensoria. Né? A gente está assim porque a gente respeita, todos nós aqui, muito a missão da agente constitucional, sem dúvida alguma. Mas também é uma oportunidade muito grande hoje, nessa comemoração, pela razão de ser do associativismo. Estarmos juntos aqui hoje num momento de crise, digamos assim, né, tão grande no Brasil, no momento em que hoje se vota a reforma da Previdência. Né, e a gente está aqui junto hoje, comemorando o aniversário, né, assim, de uma associação que tanto lutou e que continua lutando para isso. Mas eu queria lembrar para os colegas que crise, em chinês, significa perigo e oportunidade. Em grego, significa um período de transição. Mas não uma transição negativa. Na crise, podemos sim ficar conspirando, sabotando, ou então decidir por observar as crises como uma ocasião especial para o crescimento. Navegamos em um mar muito revolto agora, mas a força associativa que foi construída com a força de cada um que aqui passou durante os 35 anos, é a mola propulsora, sem dúvida alguma, que nos fortalece e que nos dá a certeza de que a ANADEP continuará progredindo cada vez mais, muito embora os momentos tormentosos venham. Falando em crise, nada mais propício para a noite de hoje a gente escutar daqui a pouco a fala
né, do professor Daniel Sarmento, que explorará, nesse dia, o tão abalado constitucionalismo brasileiro. Um tema muito propício, a gente pensando em discutir isso em um período que a gente está vivendo aqui em Brasília, né, que faz lembrar, como eu estava conversando hoje mais cedo, Renato Russo, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. E eu acho que o motivo da gente estar aqui é porque a gente acredita. Eu quero fazer um agradecimento especial a todas as defensoras e defensores públicos que passaram pela diretoria da associação ao longo desses 35 anos, de todas as maneiras. Passaram como diretoras e diretores e que passaram nas AGEs, né, como presidentes e presidentes das associações, como o Mafezoli aqui citou há pouco. Não posso fazer aqui a nominata de todos, né, mas gostaria que todos se sentissem parabenizados nas pessoas dos ex-presidentes da ANADEP que estão aqui, né? O José Fontinelli, em memória, né, se algum familiar dele tivesse vindo, a doutora Sueli, que vai vir aqui, não conseguiu vir agora para a abertura, mas ela vai chegar, o doutor André De Felice, que está aqui com a gente, o doutor Genaldo, o doutor Hassib, que não está aqui, mas merece todas as homenagens, o doutor Roberto, doutor Leopoldo, doutor Fernando Calmon, doutor André Castro, que está aqui, doutor Joaquim, doutora Patrícia Ketterman também, que não está aqui, tanto também nos orgulha, né, como mulher na presidência aqui da ANADEP, e doutor Antônio Mafezoli, que está aqui. Que todos se sintam saudados na pessoa desses ex-presidentes e ex-presidentes aqui. Mas eu também não posso deixar de agradecer, ao longo desses 35 anos, todos os funcionários que passaram pela ANADEP. Né, foram muitos funcionários que eu sequer imagino quantos passaram por aqui. Mas eu faço agradecimento a todos eles nas pessoas do Rodrigo, né, da Virgínia, que está aqui com a gente, da Ana Amélia, da Karine, que hoje não está aqui, que entrou de férias hoje, a Stephanie, a Marina e a Tainá. O Henrico e o Renê também, que fazem parte muito junto desse trabalho, né? O Renê da comunicação e o Henrico, como todo mundo sabe, né, muito próximo na situação legislativa. A ANADEP é uma construção coletiva, duradoura, que se solidifica com o trabalho de cada um defensor e defensora, e cada um dessa equipe de funcionários, que fez a história no passado e faz a história no presente da associação. Nós estamos todos unidos aqui hoje, comemorando com um propósito comum, de fortalecer a associação. Eu tenho certeza que é o desejo e a vontade de todo mundo que veio aqui hoje. Fortalecer a defensoria pública no Brasil e ampliar cada vez mais nossos horizontes. O mundo mudou, o Brasil mudou, como citou há pouco o doutor José Fabrício ali também, e não podemos nos furtar também de mudar com essas mudanças que vêm acontecendo. Ao mesmo tempo, então, que a associação se vale de um processo interno de manutenção e compartilhamento de tantas ações e estratégias políticas e exitosas anteriores que, né, vieram e que tiveram tanto sucesso, é preciso também pensar e construir novos caminhos no momento que vivemos. Hoje, quando eu acordei, eu fiquei pensando o que significava 35 anos, né? E não pude deixar de pensar de toda a minha vida de defensoria, 17 anos de defensoria, e refletir que estar nesse momento, dividindo a presidência da associação com o Pedro, que tanto admiro pelo trabalho, pela energia todos os dias, né, tentando dar continuidade de um trabalho tão bem feito por tantos colegas que aqui tiveram, é uma oportunidade imensa. É uma oportunidade imensa porque é um desafio estar à frente da associação em um momento em que o país está paralisado, com tantos retrocessos de direito, em um momento em que há uma fragilização imensa do funcionário público, do serviço público, mas é também um privilégio imenso para poder dar tudo de mim nesse momento, tudo o que eu posso para poder enfrentar esse desafio com vocês. Por isso que eu digo que é um privilégio imenso estar aqui agora. É tormentoso conduzir, mas é nesse tipo de momento em que se vê com muita clareza como é importante a defesa classista. E assim, é um imenso privilégio contribuir no que for possível de resistência, união e luta junto com todos vocês. Lembremos e olhemos com orgulho tudo que a gente já conquistou para estar até aqui, todo o caminho que foi traçado. Mas olhemos para frente com esperança renovada de que, unidos em um só propósito, sempre poderemos fazer mais. Por isso eu conclamo as 33 diretoras e diretores da atual gestão,
os 27 presidentes e presidentas de associação estadual, lembrando que agora a gente tem Amapá e pode dizer os 27 aqui, a trabalharem juntos, intensamente, todos os dias, por todos os nossos pleitos. E a cada um dos 6.100 defensores públicos e defensoras públicas associados e associadas nesse país, que se mantenham unidos com a gente nessa luta. Parabéns para todos. Convidamos para fazer uso da palavra o Dr. Pedro Paulo Coelho, presidente da ANADEP. Boa noite a todas e todos. Serei breve. Na realidade, será muito mais um relato de um agradecimento pessoal, porque se não fosse a luta associativa, a luta dos defensores públicos gerais, a luta de toda defensora e todo defensor público, talvez eu não estivesse aqui. Na realidade, não teria tomado posse em 2013 como defensor público, realizando um grande sonho. Então, todos aqui presentes fazem parte desse meu sonho, e eu tenho certeza aqui que todos aqui são pais e mães de um filho muito bonito. Um filho que, às vezes, é agredido pela violação de direitos, mas é um filho que eu tenho certeza que todos têm orgulho e que o Brasil precisa muito que esse filho seja ainda mais fortalecido. Então, Roberto, Joaquim, Calmon, Genaldo, André de Felice, Leopoldo, André Castro, Antônio Mafezoli, Sueli, que tenho certeza que nos abrilhantará com a sua presença breve, Patrícia Ketterman, também muito querida, dizer que é com muita emoção que eu tenho muito orgulho quando eu falo que eu sou defensor público para minha família, para os meus amigos, e esse orgulho é muito feito pela luta de cada um aqui, do José Fontinelli, que não está aqui conosco em vida, mas com certeza está olhando lá de cima com muito orgulho dessa construção que foi a FENADEP, que é a ANADEP hoje. Então eu queria agradecer a todas e todos, e mais uma vez agradecer ao professor Daniel Sarmento, que já conheço de anos e sou um admirador por ser do Rio de Janeiro e toda a sua luta por um constitucionalismo verdadeiro, um constitucionalismo respeitado, e nesse momento tão difícil ouvir a sua fala vai muito nos engrandecer. Muito obrigado a todas e todos. Em nome da Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, eu cumprimento a todas e todos aqui presentes. Agradeço a presença do Dr. Daniel Sarmento, que vai nos brindar com uma palestra sobre constitucionalismo brasileiro, problemas crônicos e crise. Dr. Daniel, ele é professor titular de Direito Constitucional na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é graduado também pela UERJ, mestre e doutor em Direito Público pela mesma instituição, com pós-doutoramento na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e é coordenador da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ, ex-procurador da República e atualmente advogado. Agradeço mais uma vez a sua presença. Passo a palavra ao palestrante. Bom, boa noite. Primeiro eu agradeço muito o convite ao Pedro, fiquei extremamente honrado. Dou parabéns a todos os presentes, aliás, não só a ANADEP, mas a todos os defensores e defensoras públicas brasileiros. Acho que é uma data que certamente tem que ser comemorada. Eu estava pensando aqui no Guimarães Rosa, que diz que o que a vida quer da gente é coragem, e acho que o que a situação do Brasil hoje demanda de todos, mas muito especialmente dos defensores públicos e das defensoras públicas, é coragem. O tema da minha exposição vai ser o constitucionalismo brasileiro, problemas crônicos e a crise, e já antecipando, eu diria que nós nunca passamos, sob a égide da Constituição de 88, por tamanha crise. A situação nunca foi tão grave na perspectiva de violação de direitos, na perspectiva de riscos mesmo para a sobrevivência do nosso pacto constitucional, para a subsistência da nossa democracia. Enfim, todos sabem que temos uma Constituição bastante avançada no campo dos direitos,
uma Constituição que tem as características que possui em razão de uma intensa mobilização popular na sua elaboração, na Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, e que acabou, por conta disso, recepcionando direitos individuais fortalecidos, mas também direitos sociais, direitos transindividuais, elevou esses direitos pela primeira vez na história brasileira à qualidade de cláusulas pétreas, colocou esses direitos, o que não só simbolicamente, mas do ponto de vista interpretativo é relevante, logo no começo do texto, para demonstrar que eles são a finalidade, a garantia e proteção e promoção deles, é a finalidade do Estado, é a finalidade da nossa ordem jurídica. Uma Constituição que se abriu para a sociedade civil, que apostou no acesso à justiça, que se preocupou em fortalecer as instituições do sistema de justiça. Então, tratou da Defensoria Pública, né, tratamento que foi posteriormente robustecido por emendas posteriores, mas também fortaleceu o Poder Judiciário, fortaleceu o Ministério Público. É uma Constituição perfeita? Evidentemente não é uma Constituição perfeita. Eu, por exemplo, não hesitaria em apontar que o modelo que o nosso Constituinte erigiu para a segurança pública é um modelo bastante defeituoso, de separação de polícia militar, polícia civil, polícia militar não podendo participar de investigação. O professor Luiz Eduardo Soares, um estudioso desse assunto no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, atribui a essa razão um dos principais problemas, não só da ineficiência das políticas de segurança pública, mas até do caráter sistemático de violação de direitos que nessa área ocorre. Mas com alguns pecados que, como toda obra humana, a Constituição possui, é um texto constitucional do qual todos nós devemos nos orgulhar. E eu diria que nesse momento, mais do que nunca, devemos lutar por ele. E diria também que ao longo desses agora mais de 30 anos de vigência da Constituição de 88, uma série de avanços foram obtidos. Nós, enfim, num país em que havia frequentemente golpes, em que eleições não eram, enfim, realizadas, a gente tem eleições, infelizmente, numa certa eleição o resultado acabou não sendo cumprido até o final, mas nós temos periodicamente eleições, nós tivemos, enfim, as oposições funcionando, nós tivemos uma mídia com possibilidade de realmente criticar o governo, independência do Poder Judiciário, juízes não, sem a necessidade de terem medo ao proferirem decisões que desagradam o governo. Tivemos avanço na estruturação de políticas públicas importantes, como a criação do SUS. O Brasil, em governos passados, saiu do mapa da fome, talvez uma das maiores conquistas da história da civilização brasileira. Quem sabe do problema, da gravidade do problema da fome, tem que valorizar esse dado. Então, houve uma série de avanços muito importantes nesses 30 anos de vigência da Constituição. Vários deles podem ser debitados à qualidade do texto, mas mais do que isso, ao fato de que as pessoas se mobilizaram em defesa da Constituição. Pela primeira vez, talvez, na história nacional, a Constituição passou a ser vista como uma norma jurídica de verdade, reivindicada não só perante os tribunais, mas também reivindicada na esfera pública, no espaço público, nas mobilizações da cidadania. Em alguma dimensão, a Constituição conseguiu realizar o projeto do Constituinte. Mas em várias outras dimensões e facetas, ela não o realizou. Então eu vou iniciar falando do maior problema crônico da Constituição, não é uma crise, porque a crise é um estado agudo, esse é um problema crônico que perdura ao longo do tempo, e mais no final da exposição eu vou tratar da crise em que nós estamos mergulhados, tentar um pouco expor, na minha visão, quais são as principais causas dessa crise e talvez o que possamos fazer para
enfrentá-la em defesa desse patrimônio que é a Constituição de 88, em defesa dos direitos, em defesa dos excluídos. Afinal de contas, eu me dirijo, né, a pessoas que integram a instituição que tem por principal tarefa defender os excluídos, que eu diria é a mais bonita tarefa do direito. Então, exatamente, e me sinto muito confortável em dizer isso, exatamente por estar aqui na ANADEP, falando com defensores, que a principal, enfim, deficiência da nossa vivência constitucional, do nosso constitucionalismo, é o não enraizamento da ideia de igualdade. Eu não diria que a igualdade é o maior problema jurídico do Brasil. Eu diria que a igualdade é o maior problema da civilização brasileira há mais de 5 séculos. O Brasil, como todos sabem, foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Joaquim Nabuco já dizia ali, naquela obra clássica, o abolicionista, de que a escravidão, durante muito tempo, permanecerá uma característica do país e, infelizmente, né, lamentavelmente, o vaticínio do Joaquim Nabuco se cumpriu. E não me refiro aqui apenas, não me refiro exclusivamente à persistência do racismo, que evidentemente persiste e é gravíssimo. Mais do que isso, eu falo do fato de que nós não enraizamos na nossa cultura, na nossa consciência, a compreensão de que as pessoas são iguais, merecedoras do mesmo respeito e da mesma consideração, e de que os direitos devem ser igualmente acessados por todos. Eu começo falando de uma das dimensões dessa desigualdade, talvez uma das dimensões mais salientes, que é a dimensão econômica. A Oxfam, né, uma ONG inglesa com atuação em todo o mundo, no ano retrasado, em 2017, ela publicou um estudo sobre a situação da desigualdade no Brasil, com alguns dados que são espantosos. As 6 pessoas com o maior patrimônio no Brasil, as 6 pessoas com o maior patrimônio no Brasil, naturalmente todos homens brancos, têm patrimônio igual a metade do país, a 100 milhões de pessoas. 6 pessoas têm um patrimônio igual a 100 milhões de pessoas. Nesse particular, o Brasil é hoje o 9º país mais desigual do mundo. Mas nesse item, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Os 5% da população brasileira com a maior renda tem a renda equivalente aos 95% restantes. 5% tem renda equivalente aos 95% restantes. Essa é uma dimensão gravíssima da nossa desigualdade. Mas a nossa desigualdade não para aí. Não é só um problema de desigualdade material, de desigualdade na distribuição da riqueza, na distribuição da renda. A gente não fez o dever de casa sequer no que tange a incorporação da dimensão exclusivamente formal da igualdade. O Roberto da Mata, antropólogo lá do meu estado do Rio de Janeiro, numa obra clássica chamada Carnavais, Heróis e Malandros, disse que uma frase sintetiza o Brasil. Você sabe com quem você está falando? Nós somos o país do quarto de empregada. Essa instituição não existe fora do Brasil. Não há quarto de empregada fora do Brasil. Os municípios, em geral, estabelecem o tamanho mínimo do quarto de empregado, do quarto. Por que você estabelece, em sede legislativa, o tamanho mínimo de um quarto? A partir de um certo dimensionamento do que seriam as necessidades humanas. Em geral, essa mesma legislação prevê que o quarto de empregada tenha 1/3 disso. O que isso diz da nossa sociabilidade? O que o elevador de serviço, que é outra instituição tipicamente brasileira, diz da nossa sociabilidade? Evidentemente, isso se projeta no campo do acesso aos direitos e aos deveres. O professor Marcelo Neves, aqui da UNB, ele fala
né, que no Brasil existem os subintegrados, que não conseguem acessar os seus direitos, e os superintegrados, que acessam com muita facilidade os direitos, têm privilégios e com frequência não se submetem aos deveres que a legislação impõe. Então a gente não tem sequer a igualdade formal. Os pronomes que nós usamos cotidianamente falam muito disso. A maneira como uma população se comunica diz muito da gramática profunda da sociabilidade desse mesmo grupo. Então, vejam, em inglês, todo mundo se chama de you. Em países como Alemanha, Itália, França, Espanha, você tem um pronome formal e um pronome informal. E o pronome formal e informal são usados de modo recíproco, a não ser quando existe a diferença significativa de idade. O motorista do presidente da França é chamado de vous, que é o pronome formal francês, pelo presidente da França, mas ele também se dirige ao presidente pelo pronome formal. Como que a gente usa aqui o você e o senhor? Um porteiro de um prédio que tem a minha idade, talvez se ele for bem velhinho, for um senhor já idoso, ele seja chamado de senhor pelos moradores. Mas se ele é, enfim, de meia idade, ele vai ser chamado de você. E ai dele se chamar de você, a moradora que tem, às vezes, pouco mais da metade da idade dele. Alguns ditados populares também, enfim, evidenciam isso. Todos já ouvimos, cada macaco no seu galho. Uma pesquisa feita há alguns anos atrás, numa obra escrita por vários sociólogos, o título é A Cabeça do Brasileiro, pessoas de diversas classes sociais tinham que responder a pergunta: você acha ok que o porteiro ande no elevador social junto com o morador, mesmo que convidado? A maioria absoluta da população brasileira, de todas as classes, disse não. Você acha correto que a empregada se sente no mesmo sofá que a patroa para assistir televisão? A maioria absoluta da população brasileira disse não. Então, evidentemente, nós temos problemas graves. E aí temos uma Constituição que ela é pródiga na consagração de direitos, tem um catálogo generoso de direitos, mas as pessoas não conseguem acessar esses direitos em bases igualitárias. A inviolabilidade do domicílio vale na minha residência em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Na favela da minha cidade, é a lógica do Capitão Nascimento, que todos vimos no filme. É pé na porta. Então, esse é um problema crônico. Esse é um problema crônico que vem marcando toda a vigência da Constituição de 88. Nós conseguimos avançar em algumas dimensões no enfrentamento desse problema? Conseguimos. E eu acho que talvez uma das causas da crise seja uma reação diante de avanços na agenda igualitária. Uma outra dimensão da nossa desigualdade crônica é a dimensão cultural. Na dimensão cultural, o reconhecimento intersubjetivo não se dá em bases iguais. Pessoas negras, por exemplo, são vistas como já tivessem, enfim, um destino pré-definido, e esse destino não corresponde ao exercício de determinadas profissões. Começamos a mudar no campo do gênero, mas ainda há a percepção de que a mulher tem um papel. Ainda há uma legitimação muito maior da violência praticada contra a mulher. Mulheres que exercem a sua sexualidade de modo mais livre ainda são vistas com profunda desconfiança, com desrespeito. No campo da identidade sexual, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Vocês sabem qual é a expectativa de vida de um travesti no Brasil? A expectativa de vida
do brasileiro, da brasileira hoje, até da brasileira é um pouco maior que do brasileiro. É de 76 anos. Do travesti é de 31 anos. De 31 anos. É um dado assombroso. Então a nossa desigualdade se projeta em todas essas áreas. Mas conseguimos fazer alguns avanços. Uma série de políticas públicas importantes, várias delas previstas na Constituição, implicaram em avanços. A educação pública é de qualidade, que deixa muitíssimo a desejar, mas nós conseguimos universalizar o acesso ao ensino fundamental. Gerações anteriores, não, as pessoas estudavam, saíam na 5ª série, na 4ª série. O Brasil hoje universalizou o acesso ao ensino fundamental. A qualidade do SUS é muito ruim, mas existe. Políticas de aumento do salário mínimo, né? Políticas de assistência social, como Bolsa Família, tiveram impactos muito significativos na redução da miséria, da fome. O Brasil, como eu disse, tinha saído do mapa da fome, voltou a entrar nela. Voltamos a ter fome no Brasil. Né? Então, nessa seara, nesses 30 anos de vigência da Constituição, ficamos muito aquém das promessas generosas do texto constitucional. Eu não preciso destacar para vocês aqui como a nossa Constituição valorizou as mudanças na sociedade em direção à igualdade, né? Em direção à construção de uma sociedade justa e solidária. Ficamos muito aquém, mas houve alguns avanços. E aí eu chego na crise. Né? Foi muito bem lembrado aqui que o ideograma chinês, o mesmo ideograma de crise é o ideograma de oportunidade. Então eu vou falar aqui num tom bastante pessimista, eu devo dizer que eu estou muito pessimista em relação ao Brasil, né? Mas às vezes esses momentos de crise são momentos, enfim, que a gente pode vislumbrar saídas para impasses em que nós temos, enfim, nos defrontado. Enfim, qual é o principal deflagrador dessa crise? E aqui eu não tenho como fugir de nomes. Eleição de Jair Bolsonaro. Eleição de Jair Bolsonaro é um evento sozinho que aparece? Não. Segue uma sequência. Né? E eu apontaria 2 fatores estruturais que contribuíram para que nós tenhamos hoje, como presidente da República, alguém que abertamente defende a tortura, defende a ditadura, que diz que quilombolas pesam em arrobas e não conseguem nem procriar, que não se deve dar e se comprometeu a não demarcar nenhum centímetro de terra indígena, que prefere ter um filho morto do que andando, palavras do presidente da República, de mão dada com um bigodudo. As palavras do presidente da República. É muito grave. Né? Então, primeiro, esse fenômeno que nós vimos assistindo no Brasil, ele tem, enfim, também chegado a muitos outros países. Há muitos estudos hoje, seja de cientistas políticos, de historiadores, que falam do momento global de recessão democrática. A gente olha, por exemplo, para a Europa, né, o que está acontecendo em países como a Hungria, como a Polônia, os riscos na Itália. A gente olha, né, para a Turquia, a gente olha mesmo para os Estados Unidos. Lógico que os Estados Unidos têm instituições e uma sociedade civil muito forte, o que diminui esse risco. Uma característica do risco às democracias constitucionais contemporâneas, do risco à democracia nos dias que correm, é de que a derrocada das democracias ela não vem de golpes de Estado, não vem de tanques nas ruas. São líderes que muitas vezes se elegem e que vão
gradualmente erodindo, corroendo a base das democracias, reduzindo, restringindo direitos, estigmatizando grupos, diminuindo a força de instituições que fazem contrapeso, poder judiciário, imprensa, tentando controlar a sociedade civil. Isso é uma receita global e, infelizmente, o modelo brasileiro não está se afastando dessa receita global. Além desse aspecto global e de, enfim, dimensões conjunturais, que seria muito difícil aqui examinar, eu vejo dois processos, enfim, relevantes que desaguaram nessa crise da nossa Constituição. O primeiro processo é o backlash anti-igualitário. O que é um backlash? Quando você faz um movimento, é o contramovimento. Há uma professora de Harvard chamada Pippa Norris, que ela busca explicar a ascensão da extrema-direita no mundo todo como um backlash diante de avanços na agenda igualitária que ocorreram, sobretudo a partir da década de 60. E, para mim, isso é muito visível no Brasil. É muito visível. Basta ver, enfim, reações que todos aqui temos parentes ou colegas ou amigos que já externaram, né? Do tipo, olha, os aeroportos estão parecendo rodoviárias. Reações contra a concessão de direitos mínimos às empregadas domésticas. Direitos mínimos. Não ter jornada de trabalho é trabalho escravo. Um dos graves pecados da Constituição de 88 era ter tirado, não ter assegurado esse direito para as empregadas domésticas. Aliás, a lógica do trabalho doméstico no Brasil é um pouco a reprodução contemporânea da lógica da Casa Grande e da senzala. E aí, quando você começa a ter uma agenda de avanço nisso, não só no campo material e econômico, mas também no campo simbólico, no campo moral, o empoderamento dos homossexuais, que, por exemplo, não precisavam mais ter medo ou vergonha de, em certos locais, andarem de mão dada, de demonstrarem publicamente o seu amor, o seu afeto, como é seu direito fundamental. Então, isso gerou uma reação. Isso gerou uma reação. E no caso brasileiro, há um componente que torna o nosso cenário, eu diria que, ainda mais feio. Se a gente olha para a maior parte dos países em que a ascensão da extrema-direita, com esse discurso contrário aos direitos humanos, ocorreu, em geral, não foi a elite intelectual que apoiou. Em geral, a elite intelectual esteve contra. No Brasil, a elite intelectual apoiou a ascensão da extrema-direita. A gente pensar em elite intelectual como quem tem diploma universitário, a elite intelectual apoiou. A elite intelectual, a elite econômica, ou eram contrárias aos direitos, ou eram indiferentes à violação dos direitos. O segundo processo tem a ver com, enfim, uma percepção difusa na sociedade de que política é algo podre e que fez brotar o anseio por um outsider. O Brasil, esse é um outro dos nossos déficits civilizacionais, sempre conviveu com problemas graves de corrupção e de patrimonialismo. Quem lê poemas do Gregório de Matos no século XVII, ele já falava disso, abordando a Bahia, abordando Salvador. Isso é um problema crônico. Eu tenho enorme respeito intelectual pelo professor Gessé de Souza, que diz, isso não é problema, corrupção não é problema, o problema é a desigualdade. Não, eu diria, desigualdade é o maior problema. A corrupção é um problema grave, porque a corrupção faz com que recursos vão para bolsos de pessoas que têm mais, e não para, enfim, políticas públicas que favorecem a quem tem menos.
Só que a maneira como a corrupção foi enfrentada e a maneira como isso foi veiculado na esfera pública despertou na população, de modo geral, um ódio do sistema político. Despertou a crença difusa de que era preciso romper. Então, qualquer um que representasse o ser contra tudo que aí está, ser um candidato outsider, teria chance. Mesmo se esse candidato outsider tivesse 28 anos como parlamentar no Congresso Nacional, tendo participado de todos os partidos tradicionais, fisiológicos, etc. Então, esses dois fatores confluíram para a eleição do Jair Bolsonaro. E independentemente da sua agenda antidireitos ele conseguir implementar, eu diria que a eleição já é representativa de uma grave crise. Por quê? Falando de constitucionalismo, eu professo uma linha que diz que o centro do constitucionalismo não é nenhuma corte, não é o Supremo Tribunal Federal. Uma Constituição vive se ela se enraizar nos corações e mentes das brasileiras e brasileiros. A força da Constituição depende, acima de tudo, em primeiro lugar, da presença de sentimento constitucional, do fato de que a sociedade valoriza a sua Constituição e está disposta a lutar por ela. Ora, quando a maioria dos brasileiros elege alguém que tem uma agenda radicalmente contrária à Constituição, de violação do seu núcleo mais básico, de defesa explícita da tortura, de afirmações públicas reiteradas de que bandido bom é bandido morto, de que a ditadura militar, o problema é que só torturou e não matou, tinha que ter matado 30 mil pessoas. Isso sendo publicamente veiculado. Quando a sociedade brasileira vota e houve eleições que não foram, talvez, absolutamente rígidas por fake news e outros fenômenos, mas houve eleições. Isso já denota uma grave crise do nosso constitucionalismo, já denota que a Constituição não penetrou em grau mínimo no coração das pessoas, na mente das pessoas, não pautou a sua ação. Mas a crise envolve uma outra dimensão, a dimensão institucional. As instituições vão subsistir, vão conseguir defender direitos, vão conseguir defender a democracia. Não sei. Francamente, eu não sei. Acho muito perigoso quando o presidente do Supremo Tribunal Federal se propõe a fazer um pacto com o presidente da República. Mas há, por outro lado, alguns sinais positivos. O Congresso Nacional, com todos os seus problemas, vem pondo derrotas em campos ligados à defesa de direitos. O Congresso derrotou uma medida provisória que transferia a demarcação de terras indígenas da FUNAI para o Ministério da Agricultura, com o objetivo explícito e deliberado de inviabilizar demarcação de terras indígenas. Eu sou advogado, inclusive, nesse caso, dessa ADI proposta no Supremo Tribunal Federal contra essa norma, contra essa MP. O Congresso derrotou. O Congresso aprovou decreto legislativo derrubando um decreto presidencial que tornava mais difícil o acesso a informações públicas, que aumentava o grau de sigilo. Então, em alguma medida, o Congresso vem representando
uma limitação para violação de direitos. Com todas as críticas que é possível fazer, e eu as faço com veemência, a atuação do Poder Judiciário brasileiro, notadamente a atuação do Supremo Tribunal Federal, o Supremo também tem imposto limites ligados a direitos fundamentais. O Supremo já derrubou, por exemplo, decretos um decreto, notadamente, que atentava contra, enfim, uma das instituições mais importantes que o Constituinte formulou, os conselhos sociais. A nossa Constituição, se ela, por um lado, atribuiu muita importância ao espaço de proteção judicial dos direitos, por outro lado, ela acreditou muito na atuação participativa da sociedade, na construção, fiscalização e implementação das políticas públicas. E talvez o mais importante instrumento com o qual ela contou para fazer isso foi a construção desses conselhos com participação da sociedade civil. O governo quis revogar todos, o Supremo falou, pera lá, todos não, aqueles criados por lei não pode. Então, alguns limites foram sendo colocados. Um tema que eu acho delicadíssimo, que compõe essa nossa agenda da crise constitucional, tem a ver com, eu mencionei essa como uma das causas, né, da ascensão da extrema-direita no Brasil, o modo como se deu combate à corrupção. É evidente que a corrupção tem que ser combatida. E acho que nenhum observador de boa fé da vida política brasileira diria que a esquerda no poder esteve livre de corrupção. Lamentavelmente, a corrupção contaminou a direita e também a esquerda. Mas o combate à corrupção ocorreu de uma maneira bastante seletiva. Atingiu muito mais a políticos da esquerda que a políticos da direita. Acho que é difícil encontrar exemplos mais claros disso e que o uso das provas do mensalão no Tribunal Superior Eleitoral. Quando em jogo estava a cassação de Dilma Rousseff, as provas eram válidas. No momento que ela saiu e assumiu Michel Temer, o mesmo tribunal disse que as provas não podiam ser utilizadas. O mesmo tribunal. O sistema de justiça não respondeu da maneira igual. Mas há um outro problema que me parece bastante grave. Não falo aqui da discussão da hora, de intercept, nada disso. No momento em que se cristaliza uma compreensão de que nós vamos enfrentar os graves problemas nacionais com combate duro à corrupção, e no combate duro se lê, né, ou explicitamente ou nas entrelinhas, a relativização de garantias constitucionais, a gente dá vários passos na direção do abismo. E aí alguns poderiam achar, não, olha, isso aqui é o direito penal se voltando contra os ricos, mas não contra os pobres. E aí eu volto ao começo da minha exposição. Alguém acha que se nós estabelecermos e cristalizarmos parâmetros pouco garantistas na jurisprudência, eles vão ser usados para os ricos, mas não para os pobres vai ter garantismo? Em que país? No momento em que garantias são flexibilizadas ou jogadas fora, ainda que, no caso A, B ou C, isso possa atingir algum político importante ou algum integrante da elite econômica,
fatalmente, essa jurisprudência se espalha e atinge todo mundo. E vai atingir com muito mais dureza os grupos vulneráveis, como sempre foi na história brasileira. Então vivemos essa crise. E o que fazer diante dela? Como atuar diante dessa crise? Ora, evidentemente, não existem soluções mágicas. Mas o que eu diria é que é preciso lutar em todos os frontes. É preciso lutar nas mobilizações da sociedade civil. É preciso lutar, enfim, no judiciário. Ajuizamento de ações, ainda quando eventualmente não resultem em resultado favorável, muitas vezes projetam luzes sobre certos problemas. É preciso lutar na imprensa. O momento não é de esmorecer. Inclusive porque é muita coisa que está em risco. Muita coisa que está em risco, enfim, para o funcionamento da nossa democracia, muita coisa que está em risco para gerações futuras. Está em risco, por exemplo, que nós tenhamos uma Amazônia que daqui a 10 anos a gente ainda possa falar de comunidades indígenas no Brasil, de comunidades quilombolas no Brasil. É a nossa diversidade cultural que é patrimônio das gerações futuras. É tudo muito grave, é tudo muito sério, o momento é dramático. O momento dramático é o momento em que se tem que lutar, né? Lembrando, de novo, eu comecei a minha fala citando Guimarães Rosa, a vida exige da gente coragem. Coragem pessoal e coragem institucional. O André é testemunha, ontem eu almocei com ele e falei isso para ele. Eu acho que a instituição que no cenário brasileiro vem atuando com mais coragem, menos sujeita a críticas que, enfim, as instituições falharam muito e têm falhado muito, é a Defensoria Pública. E acho que mais do que nunca, na história da Defensoria, vai ser fundamental atuar com muita coragem em defesa dos grupos vulneráveis, em defesa da própria democracia. Para não terminar, que meu tempo já se esgotou, num tom muito negativo, eu lembraria Mário Quintana, que disse uma vez assim, se as coisas parecem impossíveis, não há razão para não querê-las, pois como seriam tristes os caminhos, não fora a presença distante das estrelas. É preciso a gente olhar para o chão, mas também saber mirar as estrelas. Muito obrigado. Peço vênia aqui ao nosso querido presidente para agradecer e parabenizar o nosso palestrante. E aproveitar aqui para entregar aqui uma lembrança. Convidamos para a entrega de homenagens a cada um dos presidentes que fizeram e fazem parte da história da ANADEP. O Dr. Pedro Paulo Coelho e a doutora Rivana, por gentileza. Passo a palavra para a doutora Rivana Ricarte, vice-presidente institucional da ANADEP. Então, é um momento de agradecimento mesmo a todos que vieram aqui, os ex-presidentes, ex-presidentas, né, aqui representadas. Também é uma alegria que a doutora Sueli chegou aqui para estar com a gente nessa noite, né? Tudo que foi aqui falado, todas as lutas
todo esse sonho de mirar as estrelas, né, tem que ter uma base, e essa base foi feita lá atrás por todos que estão aqui. Né? A gente queria convidar... A doutora Olga está aí? Não vi depois se ela confirmou ou não. Então, a doutora Soli Pletzneder, que foi presidenta entre os anos de 86 e 90. Pode vir aqui, doutora Soli, com muita honra. Eu agradeço muito essa homenagem e me lembro de um colega que não está mais conosco, José Fontinelli Teixeira da Silva. Lembro também da forma como nós redigimos o texto da Constituição. No restaurante Carne de Sol, em Guardanapos, até chegarmos a um consenso, e no dia seguinte fomos ao gabinete do deputado Silvio Abreu, digitamos o texto e ficamos na porta da sala da comissão, dizendo: este é o texto de consenso da Defensoria Pública. E assim surgiu a Defensoria. Obrigado a todos vocês. Para a gente dar continuidade aqui, eu gostaria de chamar a doutora Juliana Lintz, lá de Perge, aqui na frente. Doutora Juliana aqui, para junto, né, assim com o Pedro, para a gente prestar essa homenagem ao doutor André Luiz de Felice Souza, que foi presidente entre os anos de 90 e 94. Doutor André é do Rio de Janeiro. Vice-presidente da DPERJ, muito orgulho. Agora também, com muita alegria, a gente queria chamar a doutora Elaina. Cadê a Elaina aqui? Que agora é com muita alegria que a gente tem um representante da Associação da Bahia aqui, né? Doutor Genaldo Lemos do Couto, que foi presidente entre os anos de 94 e 97. Por favor.
e um determinado deputado, que não era o secretário era do Cabral, ele disse, só vou dar uma coisa a você. Agora a gente gostaria de convidar a doutora Ludmila Paz Linde aqui. E é com muita honra também que a gente chama o doutor Roberto Gonçalves Freitas Filho, representante aí do Piauí, na nossa presidência, entre os anos de 99 e 2003. Agora, com muita alegria também, a gente convida Fernando Marteleto, doutor Fernando Marteleto aqui, de Minas Gerais agora. E convidamos aí, então, o doutor Leopoldo Portela Júnior, que foi presidente entre os anos de 2003 e 2007. Agora eu gostaria de convidar a doutora Maiara Tachi. Maiara conseguiu chegar a tempo. Então, com a Maiara aqui, a gente tem muita honra e alegria de chamar aqui o doutor Fernando Calmon, que foi presidente entre 2007 e 2009 aqui do DF. E aí agora a defensoria mais antiga tem bis, né, Juliana? Por favor. E aí, com muita alegria, né, o doutor André Luiz Machado de Castro, que foi presidente em 2 períodos, né, aqui com a ANADEP, esteve com a gente de 2009 a 2013, é com muita alegria. Agora o Nordeste mais uma vez, né? Doutor Murilo, por favor. Doutor Murilo, por favor. E aí, com muita honra mesmo, a gente convida o doutor Joaquim Gonzaga de Araújo Neto, que foi presidente da nossa associação entre 2015 e 2017. E agora a gente convida a doutora Débora
Pesuto, aqui vice-presidente da Associação de São Paulo. Também com muita alegria, a gente chama nosso mais recente presidente do último período aí, doutor Antônio Mafezoli, do período 2017 e 2019, para receber essa homenagem. Parabenizamos todos os presidentes que atuaram. E convidamos neste momento o doutor André Di Felice para fazer o uso da palavra. Muito boa noite a todas e a todos. Eu fico muito honrado e até emocionado de falar em nome dos ex-presidentes, né? Quero fazer uma homenagem especial aqui à Sueli, né, que me antecedeu, né, antes de ocupar a presidência da ANADEP, FENADEP naquela época, depois mudamos para a ANADEP. Fazer também aqui uma especial homenagem ao nosso querido José Fontinelli, que não está mais entre nós, foi o nosso primeiro presidente, né? E dizer que é muito bom nessas datas a gente poder olhar para trás, né? Lá há 35 anos atrás, todo esse processo, né? E ver como a Defensoria, como a ANADEP, como a nossa luta classista institucional cresceu, né? A Sueli estava lembrando como foi redigido o dispositivo aqui no restaurante. Eu não estava presente nesse dia, mas eu já sabia dessa história. E me fez lembrar Vinícius de Moraes, Tom Jobim e outros, né, falando de como nasceram suas grandes canções, né, muitas vezes numa letra escrita sobre um guardanapo de papel, né. E realmente é muito bonito ver esse crescimento que a gente teve. A gente não pode nem comparar o que é a ANADEP hoje, o que é a Defensoria Pública brasileira hoje, né, com a Defensoria Pública há 35 anos, que já era melhor do que há 40, 50 anos, né? Então é muito bom ver que a gente tem esse processo de crescimento, né, uma grande legitimidade que vem de uma demanda social enorme, né? E é muito bom ver que a gente cresceu, que a gente tem hoje uma luta classista muito mais encorpada, né? Ele deve lembrar bem que a gente muitas vezes, eu cheguei a pegar esse tempo, a gente andava pelos gabinetes do Congresso Nacional, muitos parlamentares não sabiam nem o que era a Defensoria Pública, né? Muitos pediam para a gente explicar o que era a Defensoria Pública, né? Pois é, e naquela época a gente falava muito do acusa e defende. Isso também me faz lembrar o seguinte, que a Defensoria Pública conseguiu dar esse grande salto, né? A gente continua com aquelas nossas atribuições originárias, vamos assim, mais individuais, né? Do defensor ali da vara criminal, do defensor que faz ali a ação de alimentos, mas a nossa demanda cresceu de forma gigantesca para atender mais o tecido social, né? Os direitos coletivos, né? A Defensoria Pública deu um salto de qualidade extraordinário, né? E hoje ela tem uma responsabilidade imensa, né? Continuamos com aqueles deveres de atender, né, naquelas ações de alimentos, naquelas defesas criminais, mas nós demos um grande salto em termos de defesa de direitos coletivos, de atuação em ações civis públicas. Isso é realmente extraordinário, né? Então, era isso que eu queria dizer. É uma alegria muito grande, para mim, uma emoção muito grande, que vivi um momento, né? Um momento que a gente começou tudo, né? Em 1984, ali a criação da FENADEP, né? Eu estava lá quando se idealizou a FENADEP, né? Aprendendo com Fontinelli, com Humberto Penha de Moraes,
com a Sueli, né? Depois quis vir para a luta junto, né? Já no momento da lei complementar, né? Foi uma luta enorme, né? E ver hoje essa instituição com um grande poder de negociação, uma atuação brilhante na defesa dos nossos interesses institucionais, na defesa da nossa instituição. E eu também não poderia deixar de fazer aqui uma menção, também em memória, a uma pessoa extraordinária, que nos ajudou imensamente, que foi o deputado Sigmaringa Seixas, que infelizmente no começo desse ano nos deixou. Um homem digno, né, um amigo leal e que sempre defendeu para valer, né, as nossas questões, as questões da Defensoria Pública aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília. Sempre foi mais do que um parlamentar aliado, ele foi um grande amigo também, né? De modo que, parabéns ao nosso presidente, agradeço a honra que me conferiu e parabéns à Defensoria Pública, parabéns à nossa ANADEP. Convidamos neste momento o Dr. Pedro Paulo Coelho para fazer o uso da palavra. Bom, acho que é um dia de agradecimentos e eu acho que a gente não poderia deixar de agradecer nossa equipe da ANADEP e pessoas maravilhosas, que é tão bom trabalhar em conjunto, que nada disso teria acontecido se não fosse a Virgínia, Rodrigo, Ana Amélia, Karine, Stephanie, Marina, Tainá, Henrico, o nosso escritório de advocacia. E para prestar uma homenagem, e também uma homenagem surpresa, eu queria chamar Rodrigo e a Virgínia para receber uma homenagem da ANADEP, porque eu acho que falar de ANADEP, a gente não tem como não falar da ANADEP sem falar dessas duas pessoas, até porque tanto a Virgínia quanto o Rodrigo têm mais tempo de ANADEP que eu de defensoria. Então... Treze anos. E só um adendo, a Virgínia ajudou a organizar a homenagem, mas não sabia da própria homenagem, então foi uma pegadinha. Eu acho que é o momento. O Rodrigo tem voz de locutor, mas ele... Mas olha... Bom, pessoal, boa noite a todas e todos. Acho que é uma cerimônia dias difíceis, mas também é um momento de a gente reconhecer toda a luta, todo o avanço das defensorias no Brasil. E para começar essa fala final, a gente poderia fazer uma reflexão, né? Na idade que a gente tem hoje, quantas histórias a gente pôde contar, histórias tristes, histórias felizes, histórias de luta e de vitórias e derrotas, e o quanto a gente amadureceu com o tempo. Pois bem, a ANADEP fez 35 anos agora, 3 de julho. Mais de 3 décadas de luta pelo fortalecimento da Defensoria Pública, que ainda está muito longe de encontrar seu verdadeiro patamar constitucional, com apenas 40% das comarcas preenchidas. O Amapá, por exemplo, só implementou corretamente a Defensoria Pública em março deste ano, e com uma luta muito grande de toda a diretoria da ANADEP por todos esses anos. Nós crescemos muito enquanto associação, temos 6.100 defensoras e defensores públicos associados, forte representatividade feminina em nossa diretoria, e ressaltar que esse ano a campanha nacional é em defesa delas, em defesa pela luta, o combate ao machismo institucional. Então, mais uma vez, o protagonismo das defensorias públicas em um tema tão delicado no sistema de justiça.
Na nossa linha do tempo, conquistamos a Emenda Constitucional 80, a Lei Complementar 80 de 94, a Lei Complementar 132, a previsão da Defensoria Pública na Constituição de 88, que não é uma conquista fácil, uma conquista que começou desde o Fontinelli, Sueli e toda essa luta que deu o patamar constitucional à Defensoria Pública. Lutamos contra o teto de gastos, redução da maioridade penal, mudança para uma sede maior, flexão de gênero de nome da ANADEP. Se hoje estamos lutando com uma pauta duríssima de retrocessos, o que nos alenta é olhar a luta e a vitória de quem nos antecedeu. Até porque se hoje é difícil, eu tenho certeza que em 1985 não era nada fácil, em 1993, antes da lei complementar existir, não era nada fácil. Em todos esses períodos, nada foi fácil para a Defensoria. E eu acho que é isso que nos engrandece tanto e nos torna tão diferenciados num sistema de justiça que é muito elitista, que é seletivo e que o papel da Defensoria Pública nesses momentos de crise se tornam essenciais pelo fortalecimento e preservação de um Estado democrático de direito. Conquistas essas encabeçadas por José Fontinelli, pela querida Sueli Plett, primeira mulher a ocupar um cargo de presidente da Associação Nacional. Isso eu acho que a gente tem que levantar e bater palma de pé, porque uma mulher assumir esse desafio tão grande num ambiente político tão machista é muito importante. André de Felice, uma lei complementar 80 que não existiria sem todo o trabalho da ANADEP, capitaneado por Vossa Excelência. Genaldo Lemos, período de implementação e fortalecimento dessa lei complementar, porque não basta que a lei exista, ela tem que ser sedimentada. Dr. Hassib, que não pôde estar presente, mas lutou muito contra a reforma da Previdência. Hoje essa é a nossa principal luta. Mais uma reforma da Previdência. Será que na época do Dr. Hassib ele imaginaria que outras 4 reformas aconteceriam? Dr. Roberto Gonçalves, que participou ativamente para a construção do primeiro CONADEP, e hoje a gente está no 14º CONADEP no Rio de Janeiro, e é um momento... E da Emenda 45, é verdade, da construção da Emenda 45 até 2003. E o CONADEP hoje é com certeza um evento de troca de ideias, de fortalecimento da nossa instituição. Leopoldo, que continua esse trabalho fundamental para a construção da Emenda Constitucional 45, que concedeu a nossa autonomia. Fernando Calmon iniciou o brilhante trabalho para a implementação da Lei Complementar 132, que criou as ouvidorias externas, permitiu a atuação no campo coletivo, tão bem falado pelo defensor André de Felice. Querido André Castro, que também trabalhou pela implementação da Lei Complementar 132, pelo PLP 114 de 2012, que foi uma grande vitória, infelizmente vetada pela presidente à época, que com certeza asseguraria, e eu falo do meu Espírito Santo, que tem tantas dificuldades orçamentárias, está aqui o defensor público do Espírito Santo presente, poderia resolver muitas vidas das defensorias. A querida Patrícia Kettermann, que teve talvez a última grande vitória da Emenda Constitucional 80, até porque depois vieram muitos retrocessos. Assumi a presidência da Associação do Espírito Santo na gestão do Joaquim, e aquela onda de retrocessos vem uma avalanche que a gente tenta nadar, mas a gente continua muito vivo. Lutou contra o PLP 257, de 2016, que também alterava a LRF, mas não para dar 2%, para dar 0,7% às defensorias públicas, que basicamente aniquilaria várias defensorias do Brasil. Aprofundou toda essa articulação também, com o CNBB, dentre outras entidades. E eu tive prazer de receber o convite do meu amigo Antônio Mafezoli, de participar de uma gestão que eu parabenizo por toda a gestão democrática, em que pontuou várias lutas, e a reforma da Previdência, naquele momento, acho que poderia ser bem melhor do que a que veio hoje, mas uma luta bem combatida, em que evitamos retrocessos na reforma da Previdência, evitamos retrocessos também do extrateto,
e, mais uma vez, parabenizar porque o trabalho final da gestão também pela efetivação da Defensoria Pública do Amapá se deve e muito também ao trabalho do Antônio. Eu apenas participei basicamente da posse dos novos defensores, queria cumprimentar o meu amigo Antônio. E agradecer a toda a equipe, como falado anteriormente, Virgínia, Ana Amélia, Marina, Karine, Renê, Stephanie, Tainá, Rodrigo, Henrique. Sem vocês, essa ANADEP não seria o que é hoje. E a gente pegou uma gestão ali, né, Riva, Gustavo, Flávio, a gente estava com uma confusão, cheio de vontades, mas às vezes a vontade atropela a gente, e a gente estava desorganizado, Ana Amélia desesperada, Virgínia desesperada, e a gente tem que reconhecer também, a gente fez uma ótima contratação na pessoa da Marina, que veste a camisa como se fosse a camisa do Flamengo. Para os flamenguistas, todos vão entender o que é vestir um manto sagrado. Mas é tempo de festejar também, é tempo de lutar, mas acho que é um dia de comemorar também, e o coquetel vai ser servido em breve. Eu acho que queria agradecer mais uma vez a todos e todos. Sueli, sua presença muito me emociona, porque essa sua luta, quando você começou na gestão da ANADEP, deixa eu só confirmar, eu tinha 1 ano de idade. Então, isso é muito simbólico. Isso é muito simbólico. A ANADEP nasceu quando eu ainda nem era um embrião. Então, acho que é muito simbólico, é muito bonito o que o filho que vocês ajudaram a criar, cada mão criando um pouco esse filho, se tornou, e o que ele pode se tornar. Daqui a 70 anos, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais orgulho do que a ANADEP vem sendo. Muito obrigado.